O subreddit Advocates Cannibalism foi banido, então poucas postagens ainda existem. Como o nome sugere, é um grupo de pessoas que apoiam a ideia de comer outros humanos. Como sempre com esses grupos, é difícil dizer se eles realmente querem dizer o que dizem, então, como sempre, leve essas postagens com um grão de sal. Não era o maior grupo, possuía quase 500 membros. Uma postagem compartilhada em outros subs diz: "Pergunte-me qualquer coisa. Sou um verdadeiro endocanibal que está na internet há alguns anos, defendendo os direitos e a normalização do canibalismo. Não julgo ninguém e creio que o consentimento é fundamental. Sinto que os canibais estão envoltos em uma aura estranha e misteriosa, e bem, isso é super legal esteticamente. Sinto que precisamos ser mais compreendidos. O termo endocanibalismo significa praticá-lo em sua própria localidade ou comunidade. Existem casos culturais disso realmente acontecendo, principalmente em tribos, como parte de rituais. No oeste do Brasil, existe um grupo indígena chamado Wari, que apoia essa prática porque acredita que é um ato de compaixão. Rejeitar essa prática pode ser considerado ofensivo ou desrespeitoso em certas situações. Dou esse contexto porque essa pose poderia ser de alguém que também acredita nessa prática. Porém, outras poses no sub seguem um rumo distinto. Esta diz, finalmente prestes a ser comido. Oi pessoal, tenho notícias empolgantes. Sou um cara de 25 anos e 400 libras, vida ruim, etc. Encontrei alguém para me comer. Ele agora está me engordando, o máximo e apertado possível para então me comer. Ele disse que serei comido no Natal com 600 libras. Estou nervoso, mas tão animado, pois tudo vai acabar e finalmente serei bom para alguma coisa. Embora pareça um troll, há casos como o de Amon Mivos, em que a vítima desejava ter sua vida tirada de forma brutal e depois ser devorada. Ele discutia abertamente suas fantasias com Armin. Armin Maivis está preso desde então, excedendo a pena máxima de 15 anos permitida na Alemanha, algo que pode ocorrer em circunstâncias muito excepcionais. Então sim, essa postagem pode ser novamente uma trollagem, mas sempre é possível que seja real. Pouco mais há a dizer sobre este sub, visto que foi banido há algum tempo. Tracing Object é um subreddit com um bom propósito. Ele rastreia objetos investigados pela Europol e Federal Bureau of Investigation para encontrar criminosos e pessoas desaparecidas. Dado o contexto dessas imagens, elas são realmente perturbadoras e me causam grande desconforto ao olhá-las. Há também imagens de quartos, como esta postada em 10 de agosto deste ano pelas autoridades australianas. Eles incluem os itens número 2301002 e 2301003. As imagens mostram uma parede e um quarto, mas parecem estranhas. Os cortes nas imagens parecem ter o objetivo de omitir conteúdo gráfico, especialmente na foto com a parede, que parece bem estranha. A parede parece ser de um centro de cuidados infantis, como mencionado nos comentários. Eles dizem que se assemelha a um castelo de brincar. Em outras respostas, o mesmo usuário do Reddit aponta que seus filhos frequentaram uma creche e havia um canto semelhante para se parecer com um castelo. Alguns afirmam que a imagem foi modificada para ocultar evidências, o que deveria ser denunciado. Diversos comentários sugerem que as imagens parecem falsas, possivelmente geradas ou manipuladas. Muitos outros itens recortados, como camisas, copos e calendários, estão sendo compartilhados para tentar rastrear marcas ou locais específicos, como escolas onde certos uniformes são usados, o que pode ajudar a restringir a investigação. Acho bom acompanhar as postagens desse sub às vezes. Você pode ser capaz de identificar coisas como mentiras que as autoridades não perceberam. Find Boston Bombers era um subreddit dedicado a encontrar os culpados pelo ataque em Boston. Ocorreu no dia 15 de abril de 2013, durante a Maratona de Boston, tirando a vida de 3 pessoas e deixando 200 feridas. O subreddit foi criado para compilar informações e notícias sobre o incidente, mas logo se tornou uma caça às bruxas online, com membros postando fotos e detalhes de pessoas inocentes, acusando-as do crime. Uma dessas pessoas era Sunil Tripathi, um universitário que havia desaparecido semanas antes do incidente. Usuários no Reddit afirmaram que as características faciais de Sunil são semelhantes às de um suspeito, e ele poderia ser o perpetrador. Uma postagem em um subreddit chamado RWTF acusou Sanal Tripathi, um estudante desaparecido da Universidade Brown, de ser o suspeito número 2 do atentado, alegando semelhanças físicas entre eles. Os Redditors exageraram. Alguns rastrearam as páginas do Facebook da família de Sanal e deixaram comentários vulgares.
As acusações só pararam quando o Federal Bureau of Investigation divulgou imagens do verdadeiro culpado pelo ataque. Infelizmente, Sanal já havia falecido mesmo antes das acusações começarem, por suicídio. O corpo de Salah foi encontrado dias depois no rio da província em Rhode Island. Outro adolescente, Salah Barhum, também foi identificado pelos Redditors como um possível suspeito. O adolescente foi até as autoridades e limpou seu nome. Ele ficou chocado ao ver seu rosto aparecer na televisão e seu nome sendo marcado em muitas fotos nas redes sociais. O irmão de Salah disse que a notícia de Salah ser um possível culpado os deixou doentes e chateados. Em outra entrevista, Salah afirmou ser a pior sensação que poderia ter, lembrando que tinha apenas 17 anos. A investigação no subreddit era fortemente não moderada e foi feita por amadores sem nenhuma experiência prévia na área. Um moderador fez uma postagem confusa no subreddit of my chest que dizia o seguinte: eu era um dos moderadores mais ativos lá durante os momentos mais agitados. Quando me juntei, não imaginava o quão grande isso se tornaria. Cresceu de uma ameaça em nossas notícias. Contrariando a expectativa da mídia, nunca foi intenção realizar uma caça às bruxas. Eu acreditava que nosso subreddit identificaria os culpados? Na verdade, não. O verdadeiro objetivo do subreddit era incentivar o pensamento crítico e o ceticismo, em vez de um vigilantismo desenfreado. Sou cético. Ao hospedarmos pessoas pesquisando fotos, nosso objetivo não era nos tornar vigilantes, mas permitir que desenvolvessem suas teorias e fizessem o que têm inclinação natural para fazer, porém em um ambiente fortemente moderado. Quanto ao garoto erroneamente identificado, cuja família recebi meu pedido de desculpas sincero, nosso Reddit não foi o primeiro a usar seu nome. Foi um tweet errôneo do BuzzFeed, que desde então foi excluído, que eu vi como fonte. Eu estava errado e me senti péssimo por isso. Lidar com a mídia foi interessante. Eles estavam sedentos por sangue. Minha entrevista por telefone com a Vice foi uma das coisas mais influentes que já vivenciei. Completamente não profissional, na minha opinião. As declarações feitas aqui são bastante conflitantes. Eles afirmam que o subreddit era basicamente um meio para outros fazerem postagens céticas e questionar a narrativa da mídia. Por outro lado, usam a mesma mídia para espalhar desinformação e fazer alegações sem fundamento. Chegando ao ponto de conceder uma entrevista à Vice como se eles nunca tivessem feito matérias sensacionalistas antes. De fato, uma postagem inútil de alguém tentando transferir a culpa, em vez de se desculpar genuinamente. O subreddit foi banido em abril de 2013 por disseminar desinformação e participar de um linchamento virtual. Esse subreddit é muito perturbador. O subreddit continha imagens e vídeos de crianças sendo queimadas vivas, como o nome indica. Não encontrei muitas informações sobre o subreddit, pois ele não existe mais, e os arquivos existentes estão dispersos. No subreddit Ask Reddit, o usuário Chief Afro perguntou quais são alguns dos subreddits mais perturbadores? Em que outro usuário respondeu, nossos motifilhos. Em um arquivo, há postagens com títulos como Vítima de Napalm Bear e Baixa Afegã. Outros títulos dizem Cozido Vivo. Embora essas postagens possam ser para fins educacionais e curiosidade, também é possível que as pessoas estejam se excitando ao consumir esse tipo de conteúdo. O subreddit foi banido e a maioria de seu conteúdo foi removido da internet. Love Stories é um subreddit com pessoas obcecadas por alguém e que costumam persegui-las. Eu já cobri um subreddit similar no passado como Our Obsessive Love, mas ele foi banido. O subreddit Obsessive Love Stories parece substituir outro similar. Algumas postagens são perturbadoras. Uma das postagens diz, eu te amo. Eu poderia ser o marido perfeito. Um submisso, fiel, leal. Eu te amo mesmo se você me mutilar fisicamente. Deixe-me ser seu querido amputado fofo. Eu não preciso de mais ninguém além de você. O que você quer, eu também quero. Eu gostaria de poder cortar as pessoas que te fizeram mal. E cortar as partes gordurosas que sei que você odeia, os nervos, os ossos, e servi-los para você como um belo bife. Qualquer coisa que você quiser, eu posso fazer. Quero beijar você até que você saiba que é meu. Eu sou inútil sem você. Eu gostaria de poder simplesmente te possuir. Então eu poderia te levar embora e te amarrar. Então você teria que depender de mim. Nada me impediria, e você só falaria comigo. Vou cuidar de você, meu amor. Cozinharei e limparei a casa para você. Não seria necessário fazer nada. Quem postou isso parece também estar enfrentando problemas de saúde mental, e fez várias postagens no subreddit feito de isopor evidenciando isso. Uma postagem diz, Deus, eles não merecem você. Eu mereço. Literalmente não consigo entender por que você não consegue perceber isso. Você não entende o quanto eu te amo? Eu te amo.
Mesmo quando você me ignora por outras garotas e ainda assim conversa com outras pessoas. Achei que eu era sua prioridade, não elas. Se sou mais importante, por que nunca as deixa quando peço? Foda-se você e suas namoradinhas estúpidas. Amanda acha que é melhor do que eu, e eu sei disso. Você é tão cego que não consegue ver isso? Ou você não liga? Não entendo. O subreddit está cheio de pessoas que justificam perseguir e espionar pessoas por quem são obcecadas. É curioso ver como eles admitem tudo abertamente e até se orgulham disso. O usuário não compreende que perseguição é crime e gostaria de se relacionar com alguém que compartilhe dessa visão equivocada. A postagem deles diz: sempre fui obsessivo desde que era jovem. Nunca percebi que perseguir, coletar fotos e amar intensamente como eu fazia era errado. Eu me identificava com personagens perseguidores, mesmo quando eram odiados pelos outros personagens. Eu nunca entendi o motivo até agora. As pessoas me veem como alguém tímido, mas quando estou sozinho, me transformo em um perseguidor de quem eu gosto. Quando gosto de alguém, preciso esconder informações sobre elas que sei, mas que não me foram contadas diretamente. Eu as conheci por meios como ciberperseguição ou escuta clandestina. É uma forma mais rápida e menos estressante de conhecê-las, pois não preciso falar com ele. Conversar com as pessoas é assustador. Observar e ouvir é fácil. Eu me lembro quando amei intensamente. Não amei assim há muito tempo. Analisei as redes sociais deles e nosso bate-papo. Gravei um clipe do rosto deles durante uma videochamada. Ficava olhando o tempo todo. Era como um vício. Eu precisava olhar para aquilo constantemente. Era difícil conversar com ele. Eles não falavam comigo primeiro ou por muito tempo. Eu também tinha que fingir não saber muito sobre eles pelas redes sociais. Mas nos separamos. Foi uma amizade ruim e unilateral. Nos deixamos. Todo relacionamento ou amigo que eu obceco termina mal. Eles me usaram. Eles nunca se importaram. Eles agiam como se importassem. Eu sempre acreditei que ter alguém exatamente como eu tornaria tudo melhor. Um relacionamento de perseguição recíproca. Por muito tempo deixei de pensar nisso, mas agora voltei a refletir sobre o assunto. Os comentários neste post são ainda mais inquietantes. Os usuários se identificam e expressam suas experiências. Eu sempre me identifico com os personagens perseguidores. Não tenho coragem de perseguir fisicamente as pessoas, mas colecionei lentamente informações sobre elas e suas redes sociais. Atualmente estou viciado em alguém. Todos os dias que a vejo, fico surpreso e mal consigo respirar. Na nossa última conversa, ela disse que me reconheceu e se lembrou de mim. Ela olhou nos meus olhos, sorriu e perguntou como eu estava, realmente querendo saber. Essa parte obsessiva de mim. Ninguém suspeitaria ou saberia. Estou totalmente incógnito. Gosto que pouco se saiba sobre mim na vida real. Apesar de alguns posts parecerem exagerados, a maior parte do que li parece real. As pessoas que postam compartilham apenas trechos do seu cotidiano ou pensamentos. Obviamente, existem inúmeros casos de perseguidores sendo extremamente perigosos e aterrorizantes, ao ponto de as vítimas serem alvo na vida real e pior. Apesar do Obsessive Love ter sido banido logo após minha reportagem, este subreddit continua ativo até hoje. R. Cantelmoism foi um subreddit criado por Chris Cantelmo, um bioquímico de Yale que alegou ter desenvolvido uma cura para o câncer, usando dimetiltriptamina. O seguinte é o mais próximo de uma citação do Reddit que já vi, postado pelo usuário ChrisCGC. Uma de suas postagens no subreddit Casual, Ask Me Anything diz: Eu sou Chris Cantelmo. Descobri que o dimetiltriptamina cura o câncer e explica a esquizofrenia. Pergunte-me qualquer coisa. Chris realmente acreditava nisso, não era uma trollagem. Isso fica evidente quando ele compartilha seus contatos online. Uma de suas postagens no RDMT diz: Estive envolvido em um estudo secreto de um novo tratamento para câncer realizado por médicos mexicanos com financiamento do governo chinês. Tenho tumores cerebrais que foram tratados com sucesso com dimetiltriptamina inalado por vaporização. Jurei segredo, mas agora que sei que o suplemento é uma substância milagrosa, não posso mais manter o segredo em boa consciência. As farmacêuticas americanas estão cientes deste suplemento natural, humano e à base de plantas, e têm buscado criar uma versão patenteável antes que você o descubra. As empresas farmacêuticas americanas não querem te curar. O objetivo delas sempre foi e sempre será mantê-lo vivo com doenças para que possam lucrar o máximo possível. Seu bem-estar não é uma preocupação. Se alguém que você conhece está sofrendo com isso, por favor exija que seu médico obtenha dimetiltriptamina para suas necessidades agora. Não amanhã, não na próxima semana, agora. O pequeno cara sendo massacrado pelas grandes empresas neste mundo termina aqui e agora. Meu nome é Chris G. Cantelmo, bioquímico formado em Yale. Minhas informações de contato estão disponíveis online. Você também pode me mandar uma mensagem direta para obter meu número de telefone.
No começo, as postagens de Chris foram elogiadas, porém, suas ilusões ficavam cada vez mais evidentes com o passar do tempo. Ele afirma em uma postagem que os alienígenas estão na Terra e o escolheram como embaixador. Essa mensagem deve ser entendida literalmente. É absolutamente a verdade honesta de Deus, e eu juro que isso é verdade na vida daqueles que eu mais prezo. Alienígenas estão presentes na Terra há algum tempo, me treinando e aprimorando minha habilidade para criar esta mensagem. Não sei exatamente por que fui escolhido como um dos líderes ou embaixadores. Pode haver muitos outros como eu ao redor do mundo. Mas será revelado. O que você deveria saber? Eles são muito mais sofisticados que nós e já nos controlam de formas inimagináveis. Qualquer um que prejudique o mundo natural, especialmente plantas e oceanos, será morto e devorado pelos novos governantes supremos. Se você está lendo isso, sabe como proceder daqui em diante. Respeite e seja humilde com os humildes. Os humildes herdarão a terra. Devido às postagens estranhas, ele foi banido do subreddit, mas isso não foi o fim. Ele criou outro subreddit, dimetiltriptamina Neo, para continuar compartilhando suas ideias sobre o mundo. Neste ponto, ele queria alcançar mais pessoas. Então começou a recrutar pessoas de subreddits como Air Teenagers, basicamente premiando-as com recompensas. As pessoas entraram no subreddit dele, esperando recompensas e ganhar o Reddit Premium. Ele gastou mais de $100 mil em recompensas de ouro e platina para atrair pessoas para seu grupo semelhante a um culto. Ele foi banido do Air Teenagers, mais tarde demais, já tinha seguidores e as pessoas começaram a levá-lo a sério. Seus seguidores criaram vários subreddits dedicados a ele e alguns até foram incentivados a tomar a substância. Chris CGC é um dos subreddits dedicados a ele que ainda está de alguma forma ativo até hoje. Ele tinha um canal no YouTube onde postava sobre dimetiltriptamina e como os alienígenas estão dominando o mundo. Uma das descrições do seu canal diz: maior especialista científico mundial em dimetiltriptamina. O Sr. Cantelmo é um bioquímico formado em Yale, que passou 35 anos como químico de separações nas indústrias farmacêutica e biotecnológica. Neste canal, o Sr. Cantelmo discute ciência, tecnologia e outros psicodélicos. O Sr. Cantelmo tem atuado como consultor do Federal Bureau of Investigation sobre o dimetiltriptamina e seu papel na absorção de entidades alienígenas, cuja existência na Terra foi comprovada. Chris começou a notar que muitas pessoas o seguiam apenas por interesse financeiro. Como resultado, ele parou de enviar dinheiro para todos, o que causou uma queda acentuada em sua popularidade. Olá a todos, Chris Cantelmo aqui. Então tem alguns. Acho que há alguma consternação no Discord sobre o assunto. Não me livrei do Discord. Apenas parei de enviar dinheiro para as pessoas, pois percebi que isso perverte a situação. Quando recebem dinheiro, elas pensam que mereceram. Em um de seus vídeos, ele oferece tratamento de câncer para as pessoas e até paga suas passagens. Honestamente, tudo isso é realmente doloroso de assistir. Chris parecia ser genuíno, mas o uso excessivo de dimetiltriptamina pode ter causado alucinações, fazendo-o acreditar que alienígenas estavam tentando se comunicar com ele. As pessoas no Reddit estavam reforçando suas ilusões e usando-o por dinheiro. Em uma publicação, ele admite ser esquizofrênico e alega que isso o tornou um gênio iluminado. Ele tinha um site, agora excluído, mas alguns arquivos podem ser encontrados no Wayback Machine. Ele listou todas as suas descobertas em seu site. Parecia um manifesto do seu culto. Algumas de suas descobertas dizem: existe um Deus. Deus emite uma transmissão cósmica de ondas eletromagnéticas. Humanos e outros seres vivos com sistema nervoso podem receber informações da transmissão cósmica de Deus quando a rede neural é ativada pela substância. Alienígenas chegaram à Terra e estão em uma missão para salvá-la da catástrofe ambiental, trabalhando incansavelmente. Os alienígenas elegeram Chris Cantelmo como o único humano capaz de se comunicar com todos os tipos de pessoas. Os alienígenas exigiram que Chris entregasse sua mensagem. Parem de poluir e fazer guerras e superpovoar, ou desencadearemos uma praga imparável e uma epidemia mundial letal. Ele realmente acredita em tudo que diz, sem qualquer intenção satírica. Também é aparente que Chris realmente odiava críticas. Ele mirava em usuários que discordavam dele em suas postagens e vídeos. Então, eu estou tentando descobrir se ela vai pra faculdade ou não, né? O que está acontecendo? Eu sou tipo, ei, olha, você sabe, acho que você é meio interessante. Se você tem as notas para uma escola da Ivy League, eu fui pra Yale, escreverei uma recomendação pra você. Então ela aparentemente se animou.
Então estou tendo essa conversa privada com ela no Reddit. Ele está sendo meio que estou tentando estender esse ramo de oliveira e então eu estava perguntando a ela sobre a faculdade. E então eu disse, olha, se você tem as notas e as notas dos testes eu escreverei sua recomendação, então ela volta e diz que seria ótimo, mas sinto que ela está um pouco. Ela foi um pouco rápida demais para deixar de ser uma total estranha. Quero usar a palavra, mas é isso que ela é. Chris ficou irritado com um seguidor que discordou dele e o expôs, tentando fazê-lo perder o emprego devido ao seu envolvimento com substâncias. A pessoa teve que seguir uma ordem de restrição contra Chris. Ele até fingiu sua morte no Twitter para manipular seus seguidores a acreditar em sua inocência e ganhar mais atenção. Isso resultou em seu banimento permanente do Reddit, junto com seus diversos subreddits e contas de alguns seguidores de seu culto. Com isso, ele reduziu sua presença online, mas permaneceu ativo no YouTube. Em novembro de 2019, o corpo de Chris foi encontrado quando ele saiu para uma caminhada, entre aspas. Ele deixou um bilhete para o amigo de infância hospedado, dizendo que ia caminhar e voltaria em algumas horas. Infelizmente, ele não voltou. Seu corpo foi encontrado na trilha West Fork Fascination Spring em 24 de novembro de 2019. Antes de sua morte, ele fez as seguintes previsões. Uma crise pior que a Grande Depressão está para acontecer, com a iminente invasão dos Estados Unidos da América ao Irã, que pode levar a um apocalipse nuclear. O dimetiltriptamina serve como imunização para futuros ataques biológicos alienígenas. Um dos membros ativos do cantalmoísmo compartilha sua experiência no subreddit Reddit Bureau of Investigation. Em meus primeiros dias no Reddit, uma postagem minha foi premiada. Ao ver postagens de pessoas sendo muito premiadas, encontrei o usuário ChrisCGC, sem saber exatamente do que se tratava. Fui à conta dele para ser premiado, mas acabei caindo em um buraco de coelho. Comecei a postar no Cantalmoism Separated e fiz alguns memes sobre Chris ser como Jesus por causa de quanto ele premiava as pessoas. E veja só, os prêmios começaram a chegar. Cada postagem era inundada com platina e ouro, e eu estava viciado. Após um tempo, enviei uma mensagem direta a ele. Iniciamos uma conversa casual sobre diversos assuntos, incluindo substâncias e outras coisas aleatórias. Comecei a falar com ele diariamente. Disse que eu era um de seus melhores amigos no Reddit e que eu tinha um bom futuro pela frente. Ele prometeu pagar meus estudos em Yale quando eu fosse mais velho. Tínhamos um ótimo relacionamento e aprendi muito com ele. Ele mencionou ter um mau relacionamento com sua irmã e mãe e ter um bom relacionamento com seus filhos. Ele sempre me oferecia dinheiro, mas como eu era adolescente e morava com meus pais, eu recusava. Posteriormente, ele passou a postar suas teorias sobre como Einstein estava errado e que era mais inteligente que ele. Um monte de teorias sem fundamento que ninguém acreditava, eu sempre o ajudava a divulgar informações sobre substâncias. Eu o ajudava a divulgar substâncias, não por acreditar em seus supostos benefícios, mas em busca de recompensas. Depois, basicamente, esqueci dele, e não falei com ele por um tempo. Um mês depois, descobri que ele havia falecido. Fiquei confuso e mal por saber que poderia ter evitado isso se continuasse falando com ele, mas uma parte de mim se sentiu estranha. O Redditor afirma que Chris não era um líder de seita, mas uma pessoa sã. Sua postagem afirma que muitos chamavam-no de líder de seita e o saudavam como um deus, mas isso é falso. Todos o chamavam de Deus ou Jesus, porque era uma piada recorrente que ele era uma espécie de figura sagrada, porque ele se sentia tão culpado. As pessoas concordavam com suas teorias nos comentários para terem seus comentários destacados. Pessoalmente, ele era perfeitamente são e normal. Ele insistia que a substância curava o câncer, pois quando começou a fumá-la, seu tumor cerebral sumiu. Ele não era um líder de seita, possuía muitas terras onde tinha uma fazenda, não um local para manter seguidores de seita. Ele ameaçava pessoas pelo nome quando se irritava com quem discordava dele, após gastar 70 mil tentando ser ouvido. Candlemozinho era apenas um lugar para onde pessoas como eu iam para serem enobrecidas e fingiam concordar com suas teorias absurdas por privilégios. Lembre-se de que esses prêmios e o Reddit Premium não têm valor real, são apenas recursos supérfluos do Reddit. Além disso, afirmar que Chris era uma pessoa sã é interessante. O subreddit Jailbait continha fotos inadequadas de meninas menores de idade. O subreddit não continha conteúdo explícito, mas as imagens eram bastante sugestivas. Surpreendentemente, era um subreddit muito popular. Os tópicos sendo o segundo mais pesquisado no site e até ganhando o prêmio de subreddit do ano em 2008. Quase parece tão real que este subreddit existiu, e foi até incentivado por muitos. Algumas postagens são muito perturbadoras para serem exibidas.
O subreddit foi coberto por Anderson Cooper, repórter da Cable News Network, alegando que o Reddit facilita predadores e precisa ser interrompido. Este troll criou diversos fóruns controversos e considerados assustadores e distorcidos por muitos no site Reddit. Um era chamado Jailbait e apresentava apenas fotografias de adolescentes, imagens que beiravam o... Em vez de se oporem ao subreddit, as pessoas começaram a culpar Anderson por dar atenção a ele e o tornar mais popular. O subreddit era estritamente sobre menores de idade. Qualquer postagem sobre uma garota que parecesse ter mais de 18 anos era imediatamente excluída. O pior é que as imagens dessas garotas eram postadas sem permissão, geralmente retiradas de suas páginas em redes sociais. O subreddit foi criado pelo usuário Violent Tacris, que se autodenomina um troll e posta conteúdo provocativo apenas para obter uma reação das pessoas. Pics of Dead Kids é outro subreddit que ele criou. O diretor executivo do Reddit defendeu a liberdade de expressão, afirmando que, apesar de perturbador, o conteúdo não era ilegal. Um tempo depois, um usuário postou imagens sugestivas de sua ex de 14 anos e ofereceu para fornecer fotos completas nas mensagens diretas. Isso resultou no banimento permanente do subreddit por promover pornografia infantil e abrigar um anel de pedofilia. Muitos usuários ficaram insatisfeitos com a decisão e começaram a defender o subreddit, alegando que não era ilegal. Em uma postagem, o usuário Vlad the Detailer menciona que o Reddit foi criticado pela mídia devido ao subreddit Jailbait, que exibia fotos sugestivas de garotas menores de idade. Enquanto a maioria dos usuários do Reddit parece querer se distanciar deste subreddit em particular, sinto que devo defender a prática de ser atraído por meninas menores de idade pós-púberes. Uma rápida olhada na primeira página do nosso Jailbait mostrará que A. não há nada explícito, e B. que a grande maioria das fotos são de meninas que estão totalmente maduras. Isso significa que essas meninas são fisiologicamente maduras o suficiente para se envolverem em relações sexuais para a procriação. Gostaria de afirmar minha crença de que não há nada de errado em se sentir excitado na maioria dessas fotos. Essas meninas são adolescentes e jovens mulheres. Afirma-se que é moralmente errado tirar vantagem ou explorar uma menina menor de idade, mas que não é moralmente errado achar essas meninas atraentes. Parece muita justificativa de um predador. A seção inteira de comentários abaixo desta postagem parece apoiar o subreddit, e alguns até argumentam que o fechamento do Jailbait foi um ataque deliberado facilitado por outro fórum de comédia americano chamado Something Awful. Something Awful teve um conflito com o Reddit nos tempos em que expôs vários subreddits que promoviam conteúdo pornográfico quase ilegal. Não me surpreende encontrar tais coisas e seus defensores no Reddit. Se você ainda não viu, tenho uma playlist completa dedicada às postagens mais perturbadoras do Reddit. Clique aqui para acessá-la.